Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que culto maravilhoso, aquele culto na noite de ontem, onde rendemos louvores ao Senhor. Agradecemos a Ele pela série de conferência. Nós estamos em mais um culto também abençoado pelo Senhor. É dádiva do Senhor, é bênção do Senhor. Podemos estar aqui nessa manhã e espero que à noite cada um de nós possamos estar nos empenhando a trazer mais um e vir aqui à casa do Senhor para alegrarmos num culto também que continuará sendo maravilhoso para o Senhor, porque o Senhor está aqui presente, irmãos. Essa igreja é do Senhor e o Senhor continua regendo com a sua destra firme essa igreja. Vamos abrir no Salmo 63. Hoje, dia 8, é o dia propriamente dito do aniversário de 65 anos dessa igreja, mas como o pastor Eustênio já bem falou, hoje também é o dia da Bíblia. Que coisa boa, o aniversário da igreja esse ano caiu no dia da Bíblia, extremamente oportuno essa data, que maravilha, dia da Bíblia. Salmo 63, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Assim diz a palavra do Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banho e de gordura fartasse a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, alegrar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Senhor Deus, a tua palavra é a verdade. Não há verdade maior do que esta, que a tua palavra é palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por nos alimentar com o teu santo livro, o livro sagrado, as sagradas escrituras. Obrigado porque, como estava cumprido e dito, prometido do Antigo Testamento, o Senhor assim o fez. O Senhor enviou o seu Filho, aquele que também é a própria palavra, é o Verbo encarnado que esteve no meio de nós, ele que estava desde o princípio, que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele que é o próprio Deus, esteve conosco aqui, com a humanidade, com o tempo, na plenitude dos tempos, e nós estamos hoje aqui, por teu Filho Jesus. Obrigado, Pai, porque ele também testificou da tua palavra, ele falou, ensinou, caminhou, apontou para a tua palavra. Obrigado porque tu nos deixaste a palavra final. Obrigado porque tu nos deixaste esse livro sagrado e tu prometeste que o teu Filho voltará. E nós esperamos, Pai, na expectativa do retorno do nosso Rei Jesus Cristo. Muito obrigado por isso. Obrigado por esse dia, o dia do Senhor, dia em que o teu povo se reúne. Esse dia também é alusivo ao dia da Bíblia. Peço-te, ó Pai, que não seja uma data comemorativa onde as pessoas separam este único dia para comemorarem a Bíblia, mas que a Bíblia seja o livro utilizado no dia a dia da vida dessas pessoas, que elas possam entender
que essa data é uma alusão comemorativa, mas a Bíblia deve ser lida, orada, pregada e deve ser obedecida todos os dias. Obrigado, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Thomas Paine, um britânico que imigrou para a América, ele ficou muito famoso ao escrever brilhantes panfletos sobre a liberdade. Ele foi uma figura muito importante na América. E apesar do seu papel na história da América, o seu maior desejo era ser conhecido pelo que ele imaginava que seria sua obra primária, o livro intitulado A Era da Razão que Zombou do Cristianismo. O intento de Paine era acabar com a fé nas Escrituras. Dizia ele em seu livro: esse livro irá destruir a Bíblia. Ele disse também: em menos de 100 anos, as Bíblias só serão encontradas em museus ou em seções de velharias de loja de segunda mão. Irmãos, não foi isso que aconteceu. Seu livro foi publicado em 1794, mas em lugar de fama, de honra, trouxe a Paine miséria e solidão. Ele morreu em 1809, totalmente sem amigos, esquecido de todos. Um biógrafo sobre a vida e a obra de Paine diz que no seu funeral tinham 6 pessoas. E essas pessoas só passaram lá para ver aquele homem que zombava do cristianismo. Mas a Bíblia sim, continua sendo mais atual do que o jornal de amanhã, porque ela é a palavra de Deus. O desejo do escritor Paine é diametralmente oposto ao desejo de Davi aqui nesse salmo. Se Paine queria se afastar o máximo que pudesse da ideia de Deus e da palavra de Deus, Davi mostrou que aqui no Salmo 63, qual era o tamanho do seu desejo, e o seu desejo era estar na presença do Senhor. Foi para o deserto de Judá, assim diz o título do nosso texto, que Davi fugiu. E ele fugiu para esse deserto a fim de escapar da ira assassina do seu filho Absalão. E em anterior a isto, ele também já havia fugido para esse deserto. Lembram-se quando ele fugiu, o seu amigo do rei Saul, que estava intentando contra a vida dele? Mas quando Davi estava fugindo aqui nesse princípio, do seu próprio filho, que havia se rebelado contra ele, intentando tomar o trono do seu pai, que é o homem segundo o coração de Deus, Davi escreve esse salmo, ao menos que ele não tenha escrito na ocasião, mas ele formulou em sua mente, e após isso ele pode ter escrito mais tarde. O Salmo 63 é um dos salmos mais amados do Saltério. João Crisóstomo, doutor, pai da igreja, que viveu de 347 a 407, ele escreveu que foi decretado e ordenado pelos pais da igreja que nenhum dia deveria passar sem o canto público desse salmo nas igrejas. De fato, irmãos, a igreja lá dos primeiros séculos, após a era apostólica, tinha a prática de iniciar o cântico dos salmos em cada culto dominical com o Salmo 63. E ele era denominado na igreja como o hino da manhã. Esse salmo tem um lugar muito especial no coração dos pais da igreja. O que é que veremos nessa manhã? Nós veremos que o nosso desejo mais profundo deve ser viver na presença de Deus, porque amar a Deus é também amar a sua palavra. Pegaram a mensagem? Nosso desejo mais profundo deve ser viver na presença de Deus, e amar a Deus é também amar a sua palavra. Veremos isso em 3 partes. Do verso 1 ao verso 4, o salmista diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam,
Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Amar a Deus, irmãos, é desejá-lo. E o salmista vem dizendo aqui, do profundo desejo dele por Deus. O homem com sede de Deus nesse salmo não era um homem que não estava familiarizado com Deus. Não é a busca de um homem que não se relacionava, não é a busca de um homem que não tinha intimidade, não é a busca de um homem que não tinha deleite na palavra de Deus nem no próprio Deus. Muito pelo contrário. Ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus. Este é um homem que tinha intimidade com Deus, que se relacionava com Deus e que se relacionava com a palavra de Deus. Portanto, a expressão dos lábios desse homem aqui, de Davi, é a expressão de alguém que tinha relacionamento íntimo e profundo com Deus e com a sua palavra. Portanto, quando dizemos que queremos desejar Deus, é estarmos com Ele diariamente, com a sua palavra. Não é pontual, não é uma data comemorativa, não é um aniversário. Irmãos, é o nosso dia a dia, é no ordinário da vida, no dia a dia, que nós mostramos que temos desejo de Deus, porque vivemos com Ele, vivemos com a sua palavra, amamos o Senhor. E essa afirmação dele ser o meu Deus, que Davi diz aqui, é extremamente profunda, caracterizando que entre Davi e Deus há uma aliança, há um relacionamento concreto, real, diário, baseado na promessa de Deus. Deus, irmãos, é o Deus de Davi. Nós aprendemos, pois, que mesmo o homem segundo o coração de Deus, mesmo aquele que busca a Deus, mesmo quem pode chamar Deus de meu Deus, passa por desertos escaldantes. Passa ou não passa? Passa. Mesmo aqueles que são mais íntimos do Senhor, que dizem o Senhor é o meu Deus, passam por um sol de rachar a cuca. E às vezes o sol está um pouco mais forte. Às vezes é no nosso arraial que chega o dia mau. Mas ser capaz de dizer pela fé, tu és o meu Deus forte, transformou a experiência de Davi mesmo no deserto. E no deserto ele tem uma expressão que flui da sua alma, que é uma expressão de louvor, de confiança em Deus, como se ele estivesse dizendo assim, eu sei que aqui está ruim, Senhor, eu sei que é o meu filho que está me perseguindo, eu sei que ele está atentando contra a minha vida, e se eu for em um minuto aqui deslizar, ele vai me matar, ele vai tomar o reinado. Mas Senhor, tu és o meu Deus forte. Essa expressão de confiança, irmãos. O momento não estava se livrando, o momento não estava bonzinho para Davi dizer, como agora é refrigério. Esse canto via do coração de um homem que estava no meio da batalha, prestes a ser morto pelo seu próprio filho. Mas Davi nos ensina que essa expressão, mesmo estando num lugar ermo, sentindo fome, sede, seus anseios mais profundos não eram de ordem física, eram de ordem espiritual. Com todo o seu ser, ele almeja a satisfação que só poderia encontrar na presença de Deus. Davi sabe, irmãos, que Deus, somente Deus, é o único capaz de saciar essa sede e essa fome. A condição física, a necessidade física, biológica, ela pode chegar e ela chega. Mas saciar-se em Deus é o fundamento que Davi está nos ensinando nessa manhã. Não se pode deixar de observar que o desejo de Davi por Deus era fruto de um propósito pedagógico. Qual era? Ensinar a sua alma que Deus é suficiente. Precisamos ensinar isso à nossa alma todos os dias. Alma, ouve-me aqui. Deus é suficiente. A comunhão com Deus, irmãos, é tão agradável que mesmo com as ausências do conforto básico, e aqui ele não está menosprezando que há ausência de confortos básicos, mas o salmista, ele consagra o seu tempo à oração, à comunhão devocional. Quem
nas trincheiras da morte, dedicaria a devoção a Deus, quem de nós estaríamos prontos a morrer pelo seu próprio filho, sendo morto, caçado pelo filho, e estaria no meio da trincheira, no meio de um deserto escaldante, dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou devotando este meu dia ao Senhor. Senhor, a minha alma tem sede, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Ele está devotando a sua vida a Deus. Ele diz que de madrugada ele se acorda para falar com Deus. Ele podia se acordar para não ser morto pelo seu filho. Ele se acorda para falar com Deus. Às vezes a gente tem insônias na madrugada, não é? Acorde-se e fale com Deus. É com Deus que a sua alma, e em Deus que a sua alma anseia. E quando ele fala aqui de madrugada, não tem um sentido meramente de manhã cedo, que você tem que acordar todas as madrugadas para orar. Se assim você quiser, o faça, irmão. Mas aqui a relação é de tempo, é de avidez, é de instantaneidade, é de prontidão. O que ele está dizendo é: estou pronto, Senhor, a qualquer momento a falar com o Senhor. Seja na madrugadinha, seja pela manhã, seja à noite, seja no caminho do trabalho, no carro, seja no intervalo do almoço do trabalho, em qualquer momento. Senhor, eu estou de prontidão para falar com o Senhor. Eu amo o Senhor, porque aquele que verdadeiramente deseja Deus, o deseja agora. Você não deseja Deus para amanhã, você deseja Deus agora. Quando o deserto causou em Davi cansaço, desconforto, sede, o seu clamor foi desejo de alma. Mesmo que lhe falte, irmão, alguma coisa nesta manhã, seja material, ou seja de saúde, o clamor que deve vir da sua alma é desejo por Deus. Deus estava presente sempre nos pensamentos de Davi. Ainda que andarilho pelos desertos, ainda que em circunstâncias de extremo desamparo, mesmo quando a situação extrema, numa solidão selvagem e horrenda, onde os próprios horrores do lugar já bastavam para distrair as suas meditações. E a gente não precisa de muito horror para distrair as nossas meditações. A gente precisa, às vezes, de um celular que está ali, levantando-se notificação o tempo todo, e distrai a nossa atenção da devoção ao Senhor. Aqui ele tinha várias coisas: solidão, um lugar terrível, mas ele não distrai a meditação dele. Ele estava exercitando-se na contemplação do poder e da glória de Deus, como se ele estivesse no próprio santuário. Sabe que esse lugar aqui serve para isso? Para adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade, ver o seu poder e a sua glória, e quando estivermos aonde estivermos durante a semana, nós contemplarmos o Senhor como se nós estivéssemos todos juntos aqui também, na sua casa, contemplando a glória e o poder do Senhor, dizendo assim: Senhor, como aquele grupo de louvor do domingo cantou belíssimo, e aí na sua devoção, você parece que está ouvindo o grupo de louvor cantando, e você está orando ao Senhor, falando com o Senhor, lendo a palavra do Senhor. Este lugar serve para isso também, irmão. E Davi diz: mesmo aqui nesse lugar ruim e terrível, parece-me que eu estou lá no templo, ouvindo o cantor mor, nos elevando a Deus em adoração. Agora, irmãos, quando se via destituído de qualquer privilégio, ele mostra pelo deleite que ele sentia visões espirituais de Deus, que a sua mente não estava focada em símbolos nem em meros cerimoniais externos de religião. A expressão nesse texto aqui indica a ansiedade com quem ele estava concentrando o objeto da sua adoração, era o próprio Deus. Ele estava direcionando ao seu coração a ver o poder e a glória de Deus que era refletido no santuário. Mesmo as imagens do santuário que estavam em sua mente, mesmo todas as cerimônias que eram importantes, todas elas apontavam para Deus. Tudo no culto solene ao Senhor deve apontar para Deus e nada para nós. Se algum símbolo, se algum rito, se alguma demonstração
no culto solene ao Senhor, está apontando para outra coisa, senão para Deus, temos que avaliar para onde nós estamos apontando. O desejo de Davi era ver o glória, o poder de Deus no templo. O nosso desejo é vir ao templo do Senhor, cultuar com o povo do Senhor e dar glória ao nome do Senhor. E isso basta. E ele diz, que expressão, irmãos, ele vai dizer aqui. A tua graça é melhor do que a vida, irmãos. Você pode dizer isso ao Senhor nessa manhã: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Irmãos, a vida é querida, a vida é uma jornada maravilhosa, como é. Mas o amor de Deus é maior do que o amor que nós temos pela nossa própria vida, irmãos. Deve ser. Habitar com Deus é melhor do que a vida toda no melhor lugar. Viver em paz em uma belíssima morada, com saúde, com honra, com riqueza, com prazer. Sim, irmãos, 1000 vidas como estas não seriam iguais à presença do Senhor. Não há problema algum na riqueza. O problema está no nosso coração. O nosso coração. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Portanto, você pode viver confortavelmente bem, mas viver sem Deus nada vale. Portanto, 1000, 10.000 vidas, se tivesse nessa condição, sem Deus, não vale nada. E o salmista diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. A presença do Senhor verdadeiramente é aquilo que vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Davi deseja a Deus mais do que deseja a própria vida. E quando alguém deseja a Deus mais do que a vida, então essa pessoa quer dizer a Deus que Ele é a alegria da sua vida. Quando Davi diz que a graça de Deus é melhor que a vida, e portanto melhor do que todas as belezas e benefícios que a vida pode proporcionar, ele não está negando que todas as outras coisas são boas e que vêm do amor de Deus. Ao contrário, ele está corrigindo o nosso anseio, o anseio do nosso coração. Ele está dizendo que o nosso coração não deve se acomodar na beleza e no benefício do dom. Ela deve ansiar para a beleza infinita do doador. Nós amamos a Deus por quem Ele é. Nós recebemos os benefícios de sua mão porque Ele é bom. E isto é bom receber das mãos do Senhor. Mas todas as dádivas dadas pelas mãos do Senhor não são maiores do que o próprio Senhor. Muitas pessoas procuram lugares de adoração porque querem alguma coisa de Deus. Nós devemos procurar porque queremos Deus. E as outras coisas Ele acrescenta. Quer um emprego melhor, trabalhe mais. E pense com esmero no seu trabalho. Você quer passar naquele concurso? Estude, meu querido. Deus irá te abençoar. Esforça-te. O Senhor está contigo. Mas qualquer dádiva que Ele der na sua vida, seja emprego, ou seja a saúde, a sua presença é melhor de qualquer coisa, de qualquer dom. O carro que você trocou esse ano, ou que irá trocar, jamais, nem se compara, não está nem aos pés do doador. A casa própria é maravilhosa, é um sonho do brasileiro. E Ele dá, o Senhor dá, o Senhor faz, mas Ele é melhor do que a bênção. Ele é melhor do que aquilo que Ele pode dar. A presença do Senhor, o próprio Deus, deve ser o anseio do nosso coração. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não der, irmãos, Ele continua sendo Deus independente de dar ou não dar. E louvado seja Ele. E aí Davi vai nos ensinar que ele bendiz ao Senhor enquanto ele vive. Queridos, sempre acharemos razão para nos alegrar no Senhor.
Você pode ter 10.000 lutas a dizer e compartilhar aqui conosco, mas é impossível que você não tenha uma bênção a compartilhar que o Senhor tenha feito na sua vida. Só de você estar vivo já é graça do Senhor. Então alguns dizem que tem mais lutas do que os outros. E respeitamos isso. Mas você não pode dizer que não tem razão para alegrar-se no Senhor. Independente das lutas, independente das adversidades, independente da tribulação, você deve dizer: Senhor, enquanto eu viver, foi assim que o salmista disse, alegro-me no Senhor. Lembre-se da condição dele. Você está sendo perseguido por quem? Ele pelo próprio Filho. Porque a natureza divina, por ser Deus infinitamente bom, já é, ouça-me, já é suficiente para o nosso louvor enquanto a gente existir. Ser Deus, quem Ele é, já é suficiente para dizermos: Senhor, a minha alma alegra-se no Senhor. Ele não poderia se esquecer de que, apesar da dor, da sede física, do amor perdido de Absalão, seu filho, os seus anseios mais profundos são por Deus. Quem tem Deus como seu Deus, quem sabe que seu desejo mais profundo não é por alívio, cura ou qualquer outra coisa relacionada à vida, entende qual é o propósito da vida. E eu te pergunto nessa manhã, qual é o propósito da vida? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ler a palavra do Senhor, orarmos, desejarmos mais de Deus em nossa vida e em nossa família. É nossa adoração constante que nos prepara para crises difíceis da vida. Quando permanecemos adorando ao Senhor, lembrando quem é o Senhor, nos fortalece para o dia mau. Davi possuía dentro de si um amor profundo pelo seu Senhor, o desejo de agradar o Senhor. Pelo fato dele ter visto o poder e a glória de Deus na casa do Senhor, ele também conseguia ver esse poder e essa glória dele no deserto. Irmãos, a casa do Senhor é lugar de milagres. Onde o Senhor está tem milagres. E aí pode ser aqui na congregação dos santos, pode ser na sua casa, pode ser no dia difícil onde você esteja, pode ser no leito de hospital. A presença do Senhor já é suficiente, onde Ele está tem milagre. Portanto, lembre-se disso. Assim como você vê a glória do Senhor no templo do Senhor, você deve procurar viver e ver a glória e o poder do Senhor aonde você estiver. Quer você esteja numa mesa cirúrgica, quer você esteja no leito de hospital, quer você esteja passando bem, lembre-se, a glória do Senhor e o poder do Senhor deve ser refletido na sua vida e da sua família. E aí do verso 5 ao verso 8, o salmista vem trazer aqui ao nosso coração, Davi, para nos deleitarmos em Deus. Primeiro, amar a Deus é desejá-lo. Segundo, amar a Deus é deleitar-se nele. Você cria um desejo por Deus, mas só isso não é suficiente. O salmista vai continuar dizendo assim: você deseja Deus, você vive com Ele alegrando-se toda manhã, você acorda e deseja o Senhor, Ele é a fonte de toda a sua alegria. Portanto, agora você deve deleitar-se. Você deve deleitar-se no Senhor. Quando Ele vai dizer que Ele come banha, de gordura se farta a alma, com júbilo nos lábios a minha boca te louva, do meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se, isso é deleite, apega-se a ti e a tua destra me ampara. Davi aqui está satisfeito em Deus. Para ele, Deus é melhor do que comida, do que bebida. Deus é o tema dos seus cânticos, o motivo de suas noites acordados, a ocupação de sua mente, a alegria do seu coração o faz cantar, era o apego da sua alma, o seu auxílio, a sua força, o seu sustento. Deus é o deleite de Davi, Deus deve ser o nosso deleite, querido irmão. O coração de Davi está em paz, mesmo no meio da guerra.
e ele pode deitar-se e meditar sobre o Senhor e adorá-lo. Portanto, toda vez que Davi despertava durante a noite, talvez preocupado também pela situação que ele estava vivendo, ele lembrava-se imediatamente do Senhor. A sua cama, o seu chão, estava sob o cuidado de Deus, e ele sentia seguro ao meditar sobre o Senhor. Embora impossibilitado de banquetear-se, outrora ele tinha banquetes maravilhosos no seu palácio. Mesmo ali no deserto, a sua alma está exultante de alegria espiritual e ele tinha satisfação plena. Amados irmãos, há no amor de Deus uma riqueza, uma suntuosidade, uma abundância de alegria que enche a nossa alma, comparável ao mais rico alimento com que o corpo pode ser nutrido. O salmista fala que a alma esperançosa em Deus, cheia do favor divino, é como se alimentasse do melhor das finas iguarias do banquete do rei. E ele diz, porque tu tens sido meu auxílio. A meditação estava refrescando a memória dele. E como a gente tem que refrescar a nossa memória muitas vezes? E lembrar, o nosso auxílio é o Senhor. O nosso auxílio é o Senhor. Amados, lembremos-nos, especialmente da mão do Senhor. Quantas vezes a mão do Senhor estava estendida para nos ajudar em momentos de sofrimento? Quantas vezes a mão do Senhor estava estendida para ajudarmos nas nossas necessidades? Quantas vezes a mão do Senhor estava estendida nas nossas labutas e enquanto a gente estava em apuros? Jubile, irmão. Seja grato, querido. Davi está nos ensinando isso. Jubiloso, ele diz. Como ele pode ser jubiloso, irmãos? Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Até a sombra de Deus é doce para o crente. A sombra do Altíssimo, do Onipotente, já é segurança plena para o crente. Debaixo das asas de Deus, nós nos escondemos de todo temor e nós experimentamos do amor e do poder de Deus. A gente não está apenas seguro, já seria suficiente, mas a gente está seguro e feliz. Portanto, alegre-se, irmão. Você está sob a sombra do Altíssimo. Você está seguro, mas você também está feliz. A tua destra me sustenta. Ah, queridos irmãos, se não fosse o Senhor na nossa vida, se não fosse o poder do Senhor trabalhando em nós, por nós e através de nós, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse pela graça do Senhor, Davi diz isso. O Senhor, com constância, Ele vem protegendo o seu povo. Como somos fortes quando o Senhor Deus trabalha em nós pela sua destra. E como ficamos totalmente desamparados se Ele retém o seu auxílio. O homem em busca de Deus faz de Deus o seu desejo, faz de Deus o seu deleite e mantém-se plenamente satisfeito nele. E nós vamos para a parte final. A parte final. Davi já nos ensinou que amar a Deus é desejá-lo. Davi já nos ensinou que amar a Deus é deleitar-se nele. Davi vem nos ensinar agora que amar a Deus é estar seguro nele. Portanto, você tem desejo do Senhor. Você deleita-se nele e você está seguro nele. E ele vem dizer isso do verso 9 ao verso 11. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abimar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amar a Deus é estar seguro nele. A segurança de um rei vinha de onde? Vinha dos seus exércitos, vinha dos fortes muralhas da sua cidade. Quanto ao exército, Davi está cheio de exército? Não, tinham poucos com ele. Davi fugiu com um contingente reduzido, permaneceu fiel a ele. Quanto às muralhas, ele estava em Jerusalém, ele estava dentro do seu forte, ele estava no seu castelo? Não, ficou para trás.
Agora ele está sob o controle de Absalão. Enquanto o salmista está desprotegido no meio do deserto, Davi diz que Deus valia mais do que proteção de qualquer muralha, de qualquer exército. Também valia mais do que qualquer espada empunhada dos seus soldados. Não eram os soldados que traziam proteção a Davi. Davi sabia que era Deus. Não é para menos que Davi deseja estar na presença de Deus. Ele vê o Senhor como sua fonte de alegria, como sua fonte de deleite, como sua fonte de segurança. E ao mesmo tempo ele sabe que os inimigos do Senhor não são capazes diante do soberano Deus. E aqui nós descobrimos que Davi encontra confiança sólida e triunfante em Deus. E é como se ele já estivesse vendo a vitória da batalha. Olhe para as batalhas da sua vida e veja já como vencidas no Senhor. Olhe para os problemas que você tem passado. Enxergue-os como vencidos no Senhor. Olhe para tudo quanto você está precisando. Olhe para a sua necessidade. E diga: eu já estou satisfeito e seguro no Senhor. Aqueles que buscam a Deus precisam descansar, sabendo que Deus mesmo é a nossa defesa. O Deus que cuida dos seus filhos, Ele também humilha os cruéis, Ele humilha os arrogantes. Quanto aos filhos de Deus, deve alegrar-se em Deus, certo de que os mentirosos serão calados. Deus é a defesa do seu povo. Deixe-me guardar no seu coração umas aplicações finais com muito carinho. Querido cristão, quantas vezes os crentes, na sua experiência, atravessam essa terra seca e cansada? Podemos suportar com serenidade a ausência dos confortos externos quando andamos com Deus. Desejamos então somente por Deus. Busquemos primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Outra coisa, meu irmão, o verdadeiro crente deve estar convencido de que nada neste mundo pecador é capaz de satisfazer as necessidades e o desejo de sua alma. O verdadeiro crente, ele espera a felicidade que vem de Deus como sua porção. Mesmo em meio à aflição, não deve nos faltar motivos para louvar ao Senhor. Davi no deserto lembra-se do seu tempo de comunhão com o povo de Deus. Na busca por Deus, nós precisamos de Cristo e nós precisamos da comunhão da igreja de Cristo. Portanto, não afaste da comunhão da igreja de Cristo por nada. Há alguém que também foi levado pelo Espírito ao deserto. Há alguém que também estava sendo perseguido. Há alguém que estava plenamente satisfeito no Pai e no Espírito. Há alguém que também não tinha pão nem água e os seus inimigos estavam ali a atacar, necessariamente o seu inimigo. Ele estava no deserto. Mas, querido cristão, lembre-se, ele venceu. Ele venceu Satanás, ele venceu a morte e ele nos garantiu um lugar que não será desértico. Pelo contrário, há pastos verdejantes. Ele preparou um lar para o qual voltaremos. Tem água em abundância. Não faltará alimento. Não precisaremos fugir. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele tinha comunhão com a palavra. O seu nome é Jesus, o nosso Senhor. Se você ama estar na presença do Senhor, você deve amar a santa palavra do Senhor. Portanto, que nessa manhã você possa lembrar-se da palavra do Senhor e ter nela deleite e segurança. Aqueles que amam o Senhor, desejam o Senhor, deleitam no Senhor e têm Ele como a sua segurança. Vamos orar? Pai Santo e amado, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque essa experiência de Davi, nesse momento caótico, traz-nos luz a como nós devemos Te amar, independente das circunstâncias. Senhor, se nós Te amamos, nós devemos amar a Tua palavra. Nós devemos zelar pela Tua palavra, porque ela é palavra do Senhor. Pai amado, fortalece o coração e a vida de cada irmão que está aqui nessa manhã. Aqueles que nos ouviram também pela internet, que o Senhor possa estar encontrando guarida no coração deles, de tal forma que nós saiamos dessa manhã, lembrando dessas verdades. Nós amamos o Senhor e o desejamos. Nós amamos o Senhor e nos deleitamos nele. Nós amamos o Senhor e temos Ele como nossa proteção.
nós amamos a palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.